Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas creio que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. Também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas creio que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. E se o mar não abrir, Faraó me alcançar, eu não vou doença não curar, e o emprego não vingar, e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, Senhor.
Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Muito obrigado pelo louvor, por abrir nosso coração. Mateus, Pri, muito obrigado. Obrigado a todos vocês também que estarem acompanhando esse culto hoje. Hoje eu queria falar um pouco sobre o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. Nós temos vindo aí numa série de nomes sobre todo nome, Jesus Cristo. E uma das qualidades, né, um dos nomes que a Bíblia coloca também para Jesus é o Cordeiro, Cordeiro de Deus. Cordeiro no Antigo Testamento seria o quê? Seria aquele animal que morria do lugar de uma pessoa. Então uma pessoa peca e para resolver esse pecado, um animal era escolhido, um cordeiro era escolhido e o quê? Passava, né, esse pecado por esse animal e esse animal pagava o preço do pecado dessa pessoa. E quando nós falamos do Cordeiro, que é Jesus Cristo, é que Jesus foi esse Cordeiro. Jesus levou nossos pecados e morreu no nosso lugar. Se isso acontecia no Antigo Testamento e no Novo Testamento, o Cordeiro de Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo é essa pessoa que levou nossos pecados na cruz e morreu em nosso lugar. E algumas coisas remetem a nós. Por exemplo, em Gênesis 3:20 está escrito assim: E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Ou seja, no Jardim do Éden, Adão e Eva haviam pecado, e Deus, como Ele é justo, o quê? Ele, diante do pecado, Ele expulsa Adão e Eva. Mas Deus é amor. E o que Deus fez? Ele fez roupas de peles de animais. Por causa da consequência do pecado, o homem e a mulher são expulsos do jardim, mas sangue é derramado, porque aquela roupa é de um animal. Então um animal teve que morrer para vestir o homem e a mulher. Ou seja, pessoal, todo pecado, ela traz uma consequência. Alguém paga o preço desse pecado. Nada nesse mundo é impune, pessoal. Nós achamos que sairemos impunes, né? Mas não, pessoal. Até quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, um animal teve que ser morto para vestir Adão e Eva. Então, nós temos o conceito de redenção. O que é redenção? É alguém pagar o preço, né? Eu estou com uma dívida, mas alguém pagou esse meu preço. Então, a redenção, pessoal, é um conceito muito importante da Bíblia, tá certo? E esse preço, pessoal, que alguém pagou, essa redenção, né, é graça. É a graça maravilhosa de Deus em nossas vidas. Mas essa graça, pessoal, ela não é de graça. Deixa eu me explicar. Essa graça, para nós, é de graça. Mas para Deus, essa graça não foi de graça. Houve um grande sacrifício para que nós tivéssemos essa graça de graça. Nós esquecemos disso. Nós pegamos a graça de Deus e nós levamos isso muito fácil. É graça de Deus. Deus é gracioso. E esquecemos o preço que Deus pagou para que nós pudéssemos ter essa graça em nossa vida. Em Levítico 17:11 está escrito assim: Pois a vida do corpo está no sangue. Eu lhes dei o sangue no altar para fazer expiação por vocês. É o sangue oferecido que faz a expiação em lugar de uma vida. O sangue de Jesus, pessoal, foi necessário para fazer a expiação. Ele morreu em nosso lugar. Jesus teve que morrer, porque sem derramamento de sangue, nós não resolveríamos a questão do pecado. E essa foi a graça que Deus nos deu. Mas eu fiquei pensando aqui um pouco, se aplicasse à nossa vida também. Quando eu sou um pouco assim, quando ajudo alguém, eu coloco na minha mente, não vou esperar nada dessa pessoa. Quando assim, a gente ajuda, né, com tempo, com material, sabe? Numa conversa, e acho que a maioria de nós, né, a gente faz
sem querer algo em troca. Isso é graça. Você fazer algo sem troca de nada. Mas assim, a pessoa que recebe essa graça, ela está feliz, foi de graça. Mas muitas vezes, quando principalmente é coisa material, né? Tipo, um livro que eu gosto muito, que eu dou para alguém, né, para abençoar a vida dela, ou se alguém que está precisando de, né, de dinheiro, a gente ajuda, sem esperar em nada. Então, assim, houve um sacrifício daquela parte, né? E claro que a gente não espera nada, mas como a gente é humano, eu também sou humano, é ou não é, né, pessoal? A gente, pelo menos um obrigado, mas vocês sabem como é o mundo de hoje, né? Nem obrigada, né? Geralmente as pessoas falam, né? Então, mas tudo bem, mas a gente fica chateado e quando vai ajudar na próxima a gente não quer. Porque nós somos humanos. Mas isso também aplica a nós, né, pessoal? E imagina assim, essa pessoa que recebeu uma graça, né, algum favor que partiu de mim e ela não reconhece, né? Aí eu fui passar isso para o relacionamento com Deus, certo? A gente pode falar, essa pessoa é ingrata, essa pessoa não sei o quê. Mas quantas vezes, pessoal, né, Deus deu essa graça em nós e quantas vezes nós não reagimos a essa graça de Deus? É ou não é? Né? A gente fala em nossas vidas falando de outras pessoas, mas e nós em relação a Deus? Por isso que eu acho que C.S. Lewis estava certo, porque numa conversa entre teólogos ou pastores, sei lá, na academia, eles estavam falando assim, o que existe de diferente do cristianismo e outras religiões? E fala-se que o C.S. Lewis vem nessa conversa, no meio dessa conversa, ele falou, é simples, é graça. Nas outras religiões não existe graça. Só o cristianismo tem a graça. Por isso que, pessoal, eu acho que a nossa maturidade como cristão, ela é acompanhada da nossa consciência do quão profundo é a graça de Deus em nossas vidas. Eu acho que essas coisas têm que caminhar junto. Ao mesmo tempo que em obediência, né, nós seguimos a vida cristã para a maturidade, nós temos que ter a consciência, né, do quão grande é a graça de Deus. Aí eu acho que também é um divisor de águas. Porque as pessoas que realmente... Como é que a gente vai saber isso por completo? Mas com o passar do tempo, vai entendendo essa graça de Deus que foi derramada em nossas vidas, essas pessoas, elas são transformadas. São transformadas. Então, pessoal, por que nós não respondemos à graça de Deus? Isso que Jesus fez, isso que Deus fez, foi tão grande, foi indescritível. Mas por que a nossa reação ainda é sempre de é sempre de cobrar? Porque nós não entendemos a graça. Nós talvez entendamos, mas nós não temos a consciência de quão profundo é isso. Por isso eu espero que tanto para vocês quanto para mim, nós possamos compreender essa graça de Deus, a profundidade, né? A definição nós sabemos, mas que o que Jesus fez ali, o que Deus fez por nós, que essa profundidade dessa graça, que nós possamos ter essa consciência e que nos ajude na nossa maturidade como cristãos. Tá certo? Acho que sai um pouco aqui do assunto. Bom, segunda parte aqui que nós podemos ver no Antigo Testamento sobre Cordeiro é o evento do Êxodo, né? Em Êxodo, capítulo 12, versículo 13, assim está escrito: mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa. E quando eu ferir a terra do Egito, e a praga de morte não os tocará. Bom, vocês sabem muito bem a história do povo de Israel, que está no Egito, e eles alcançam 2 milhões, dizem os estudiosos, de população. Então imagina, Moisés vai lá, vai resgatar o povo de Deus, mas é 2 milhões de mão de obra. Imagina para o faraó liberar 2 milhões de mão de obra, né? É um número muito grande. Tudo dependia desse pessoal. E o que acontece? Deus vai mandando as 10 pragas, e a última praga é a praga onde o anjo do Senhor ele vai passar. E o que acontece?
os primogênitos vão morrer, os primeiros filhos. Mas olha o que acontece, se você passar o sangue do cordeiro, né, na batente da sua porta, o anjo vai passar por essa casa. Passover, né, que fala em inglês, a Páscoa, né, e o anjo não vai, o anjo da morte não vai levar essa vida. E o que aconteceu? Os filhos de Israel não morreu. Por causa do quê? Do sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro. E esse evento que acontece em Êxodo, pessoal, ela se torna a base para a nossa fé cristã hoje. Porque essa é a base do sangue do cordeiro que nos salva, né? Essa se torna a base da nossa fé. Ela dá base ao que nós cremos do poder do sangue de Jesus Cristo em nossas vidas. E também nos mostra um outro lado, que é o quê? Que nós somos salvos, pessoal, não, inclusive aqui no povo de Israel, não porque eles eram um povo escolhido de Deus, sabe? Que eles falam assim, nós somos o povo escolhido de Deus. Não, isso não salvaria nenhum filho lá. O que salvou o povo de Israel foi o quê? O sangue do Cordeiro. Aplicando a nós. Não é nós que fazemos isso, pessoal. Não é por nosso mérito, não é porque você se esforçou, não é porque você, demonstrou algo. É graça. De novo, é o sangue de Jesus Cristo, a graça de Deus em nossas vidas. Não depende de nós. A salvação não depende de nós. A salvação depende, o quê? De Deus querer fazer. Então, pessoal, nós fomos salvos pela graça de Deus, ok? E a história do Antigo Testamento vai seguindo, e no tabernáculo o sangue é muito usado, né, pessoal? O sangue, olha, em Hebreus 9:13 está escrito assim: se, portanto, o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro. Ou seja, o pecado, pessoal, para resolver requer o sangue, tá certo? E o que acontece? Jesus, porque assim, o povo aumenta, né, pessoal? O pecado do mundo aumenta, as pessoas pecam. Imagina quantos animais teriam que morrer para pagar o preço do pecado do homem. Imagina hoje, com 7 bilhões de pessoas, se a gente estivesse nessa metodologia do Antigo Testamento de sacrificar animais. Não teriam mais animais. Todos os animais seriam extintos. Porque nós somos pecadores. Todo dia pecamos. Mas o que acontece? Jesus Cristo encarna, né? Deus encarnou. E esse Jesus Cristo, ele foi o Cordeiro que resolveu de vez a questão do pecado de toda a humanidade. Passado, presente, futuro. Ele resolveu de uma vez por todas a questão do pecado. Não é mais necessário matar animais, porque Jesus, ele foi o Cordeiro que levou nossos pecados na cruz. Por isso, em 1 Pedro 18, capítulo 1, 18 e 19, está escrito assim: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perderam seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Esse sangue, pessoal, que o Pedro está falando aqui, não é qualquer sangue. Ele diz aqui, o sangue precioso de Cristo. Não é mais um animal, não é mais uma pessoa que está derramando sangue. O sangue de Jesus Cristo é precioso, é diferente de outros sangues. Por quê? Esse sangue resolve de vez a questão do pecado da humanidade. Em João, capítulo 1, 29, que é o versículo base de hoje, está escrito assim: no dia seguinte, João viu Jesus, caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse que tira o pecado do mundo, pessoal, é um tempo verbal o quê? Que aconteceu e continua acontecendo. A ação desse verbo, ela continua, o efeito desse verbo continua até hoje. Não é uma ação que aconteceu no passado e acabou. A conotação da conjugação aqui é que ele tira o pecado do mundo e isso, ela acontece até hoje.
Por isso, o sangue de Jesus, pessoal, ela vai acompanhar a vida toda. Não é só naquele momento em que você aceitou Jesus que o sangue de Jesus ela teve efeito no passado, mas presente e futuro e a nossa vida assim que está por vir, o sangue de Jesus Cristo ela tem efeito em nossas vidas. Então, até o dia em que nós fomos encontrar o Senhor no reino, esse sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, estará nos acompanhando. E pessoal, a vida é difícil, é ou não é? Porque todo mundo fala assim, no momento em que aceitei Jesus, Jesus já poderia me levar para o reino. Mas não é assim, né, pessoal? Nós vivemos uma vida, certo? E essa vida, apesar de ser muito boa, existe os seus desafios e as suas dificuldades, né? E o sangue de Jesus, ela é a nossa defesa para isso. O diabo vai nos atacar, pessoal. O diabo, ele vai nos enganar, ele vai mentir, e ele vai fazer com que a gente acredite em mentiras. Só que o sangue de Jesus é que vai nos defender disso. Bom, sobre lugares que a gente vai, o importante não é o que eu vou fazer ali. A questão que nós temos que fazer é se aquele lugar está coberto pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Tá difícil, pessoal, aquele lugar, momento da sua vida, sabe, tá difícil, tem que orar. Nós temos que orar a Deus, pedindo para que o sangue do Cordeiro esteja cobrindo todas as dimensões de nossas vidas. O diabo, pessoal, não toca. Até o anjo do Senhor, que passava pela porta, lá, né, com o sangue na batente, ela não conseguiu. Tá certo? Porque ela viu o sangue. Imagina o diabo. O diabo diante do sangue, ele se torna fraco. Ele tem medo, na verdade, né? Então, pessoal, leve a sua fraqueza, leve as suas dificuldades, leve o seu sofrimento para Deus. Se você não levar para Deus, o diabo vai pegar tudo isso e vai fazer festa com sua vida. Vai fazer a festa com sua vida. Não deixa o diabo dominar essas coisas. Leva tudo isso e peça para o Senhor em oração. Senhor, que o teu sangue, o sangue do Cordeiro, seja coberto sobre tudo isso. Toda essa minha fraqueza, toda essa minha dificuldade. 1 João 1,7 está escrito assim: mas se vivermos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você tem um vício? Ore. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Sabe aquele pecado que sempre vem? Você não consegue vencer? Leve em oração. Leve a oração. A sua família, como está? Está brigando? Está brigando por causa de dinheiro? Peça que Deus, que o sangue de Jesus venha à tua casa, sabe? Que o dinheiro não mais guie, né? O modo de viver da sua família. O diabo pega essas coisas, pessoal, e começa a detonar. É a sua amizade que você preza tanto e não está tão bem? Ore pedindo o sangue de Jesus para que cubra a amizade que você tem, tá certo? Não é nossa força, pessoal, não depende de nós. Isso depende do sangue de Jesus, depende de Deus em nossas vidas. A gente pode tentar, pessoal, mas nós não vamos conseguir, porque o que purifica é o sangue de Jesus. Não é o nosso esforço, é o sangue de Jesus em nossa vida. E a oração é muito importante, evidentemente, falando aqui. E quantos de nós somos resultado da oração das pessoas que intercederam por nós, né, pessoal? Muitas vezes nós não reconhecemos isso. Nós achamos que pela nossa capacidade nós conseguimos muitas coisas, mas ninguém sabe, né, pessoal? Tem pai e mãe orando por você, tem pastores orando por vocês, tem o quê? Tem amigos orando por vocês, sabe? Pedindo que o sangue de Jesus, né, esteja na vida de cada um.
né, pessoal? Então, a oração é poderosa, pessoal. Nós temos que interceder, nós temos que pedir a Deus, tá ok? Que o sangue de Jesus seja derramado em nossas vidas. Bom, e uma coisa é certa, não entre nessa briga sozinho, né? Porque é uma briga, é uma batalha, né, pessoal? E Apocalipse 17:14 está escrito assim: juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E com ele estarão seus chamados, escolhidos e fiéis. Ou seja, o que eu quero dar força para vocês é que vocês não estão sozinhos nessa briga. Tá certo? Nós estamos juntos, mas o que Apocalipse diz aqui? Que o Cordeiro, ele é o quê? Ele está na nossa frente. E na última batalha, aqui no Apocalipse, o quê? O Cordeiro derrotará o inimigo. Nós já entramos numa briga que ganhamos. E quem está na nossa frente? É o Cordeiro. Novamente, não é eu. Não depende de nós. Tá certo? Não tem a ver comigo. É o nosso Cordeiro que está na frente. E nós que estamos atrás dele, nós vamos experimentar a vitória, porque o Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu. A vitória do Cordeiro é a nossa vitória. Então, pessoal, a dificuldade está aí. Peça que o sangue de Jesus seja derramado na sua vida. Ela vai te defender. Mas saiba que tudo isso que nós estamos passando, um dia, tudo isso vai acabar e nós seremos vitoriosos porque o Cordeiro derrotou. Tá certo? Então mantenha a sua esperança no Senhor e peça que Deus derrame o sangue de Jesus Cristo na sua vida. E nós falamos do poder, né? Nós vivemos com a ação do Espírito Santo em nossas vidas. E quando nós falamos do Pentecoste, que o Espírito Santo desceu ali, nós pensamos que a igreja começou. Mas se nós olhamos direitinho, quando é que a igreja começa? No momento em que Jesus foi crucificado. E se não houvesse a crucificação, nem a ressurreição, não haveria o Pentecoste. Novamente, é o sangue de Jesus Cristo. Se você não deixou a antiga natureza, você ainda teima em viver a antiga natureza. Se você não resolver isso, você não tem como viver o Pentecoste. Se você não resolveu o teu pecado diante da cruz e ainda não está vivendo a ressurreição, que é a vida em Cristo, não tem como você experimentar a ação do Espírito Santo. Sabe? Você deve resolver isso diante do Senhor. Por isso, pessoal, o sangue de Cordeiro, novamente, é muito importante. E esse sangue, pessoal, ela tem que ser derramada em todas as dimensões de nossas vidas. Em Hebreus 9, 21, 22 está escrito assim: da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios usados nos serviços sagrados. De fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue, pois sem derramamento de sangue não há perdão. Ou seja, tudo ali no tabernáculo, até os utensílios, o quê? Né? Era purificado com sangue. Né? Não é só a liderança, não somos só nós, mas todas as dimensões de nossas vidas. A igreja, para ser viva, as finanças, a administração, o sistema tem que ser o quê? Purificado com sangue. O que isso significa? Pastor, o que está falando de purificar? Ou seja, isso significa que não é nós. Quem faz finança, não é ele que vai decidir o que vai fazer com o dinheiro. Não é ele que vai julgar. Ali tem que estar o quê? O sangue de Jesus purificado. Pessoas que mexem com finanças, com administração e sistema, tem que o quê? Tem que passar por esse negócio chamado sangue de Jesus. Eu conheço uma história que é um cara que ele se formou em música, né? E para ganhar algum dinheiro assim, né, ajudando, ele ajudava tecnicamente as igrejas, né? Não aqui do Brasil, né? Um exemplo fora. E, na verdade, ele saiu de uma escola de música famosa lá em Nova York. E ele ajudava as igrejas ali. Só que, quando ele treinava o coral, assim, aquele coral não tinha poder, né? Você sabe, faltava alguma coisa, né? E percebeu-se o quê? Que as igrejas que contratavam ele
percebeu um negócio que nele ainda não havia o sangue de Jesus, né? Era tudo técnico, né? E isso, Deus, ele não era um canal de bênção de Deus. Ou seja, muitas vezes na igreja a gente vai atrás de técnicos, né? É importante, nós precisamos de técnicos, mas nós temos que o quê? Averiguar se todo esse processo houve o sangue de Jesus Cristo. Porque o sangue de Jesus Cristo, como um tabernáculo, era nos utensílios, em todo, né, em toda a nossa vida, em todo lugar, pessoal, nós temos que pedir para que Deus nos purifique, derrame o sangue de Cordeiro em nossas vidas. E também não é só nisso, é nos relacionamentos também, né? Efésios 2,13 fala assim: agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Não é só nos utensílios, não é só no sistema, não é só isso. Em nossos relacionamentos também. Por meio do sangue de Cristo, que o Efésios diz, o quê? Nós nos tornamos juntos, tá ok? O pecado nos separa, mas o sangue de Jesus nos une. Novamente, o que nos une é o quê? É porque eu sou bonzinho? É porque você é bonzinho? É porque você é amigável? Você é gente boa? Não. Na igreja, nós somos unidos por quê? Porque o sangue de Jesus permite que nós sejamos uma família. E se vocês olharem, nossos jovens são pessoas totalmente diferentes. Mas nós podemos ser uma família. Por quê? Porque ali existe o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo não é apenas em todas as dimensões das nossas vidas, mas assim, o sangue de Jesus também atinge o nosso relacionamento. Porque é por causa do sangue de Jesus Cristo que nós somos irmãos em Cristo, apesar de sermos tão diferentes. E para finalizar, o Cordeiro, ele é o juiz. A história termina. E esse Cordeiro, pessoal, eu vou ler aqui Apocalipse, capítulo 5:12, diz assim: cantavam com forte voz: digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Apocalipse 21:27. Nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, esse Cordeiro, pessoal, parece um cordeiro assim, fraco, mas no final da história ele será o juiz. Aqueles que estiverem no livro da vida do Cordeiro serão salvos. E sabe o que aqui nos diz também? Nesse último versículo, olha que engraçado. Pessoa alguma pratica o que é vergonhoso e enganoso, tá certo? Mas somente aqueles cujos nomes estão no livro do Cordeiro. O que isso significa, pessoal? Que não somos perfeitos, que Jesus está chamando. O que Jesus está chamando aqui, o Cordeiro vai salvar o quê? São os pecadores que foram o quê? Perdoados. Pessoal, tenha isso na mente de vocês. Cordeiro não veio salvar os perfeitos, veio salvar os pecadores perdoados. Nós, eu e você. Ok? E Apocalipse 6,16 diz assim: e gritavam as montanhas e as rochas: caiam sobre nós, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Tá certo? Esse Cordeiro tem ira. Não combina, né, com a imagem. Mas esse Cordeiro é um Cordeiro que? Juiz. Não aparece como um Cordeiro que vai salvador. Agora ele vai julgar. Esse é a batalha final. Mas, pessoal, fique tranquilo. Porque nós que somos cobertos pelo sangue desse Cordeiro, para nós será uma vitória. Mas para aqueles que não conheceram, não têm o sangue do Cordeiro, será o quê? Será a perdição. E depois do julgamento, o que Apocalipse diz? 22:21. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. O que diz aqui? Do trono do Cordeiro descia o quê? O rio de água viva, da água da vida. Ou seja, o que eu quero aplicar aqui? A nós, como igreja,
somos esse canal dessa água da vida, pessoal. Quando o Cordeiro, ele é o sangue do Cordeiro, ela está sobre a igreja, não somente a igreja, mas sobre tudo, sistema, que seja tudo, sobre os membros, sobre os relacionamentos. Essa igreja, pessoal, traz vida. O bairro vivifica. As amizades vivificam. O seu local de trabalho, a sua presença traz vida àquele local. Vocês sabem o que estou dizendo, né? Tem pessoas que trazem morte. Você já sente, o cara vem e você fala assim, cara, do nada eu tô sabe, meu dia não está sendo legal. Mas tem gente que vem e trazem vida no nosso meio. É ou não é? Então, eu espero que o sangue do Cordeiro cubra as nossas vidas e sejamos esses agentes da vida. A igreja está aqui, pessoal, não para formar religiosos, mas para trazer vida, pessoal, vida. E é isso que eu quero que vocês experimentem e levem para este mundo, certo? Nós não estamos na igreja, nem é a minha tarefa de tornar vocês religiosos, de tornar uma religião, de seguir uma religião, pessoal. Cristianismo é vida, pessoal, é vida. E espero que vocês possam viver essa vida e levar essa vida a este mundo. Essa é a aplicação que eu queria deixar. Então, ore, pessoal, para que o sangue de Jesus seja, sabe, coberto em nossas vidas. Tudo bem? Quebre os seus ídolos. Quebre o seu eu. O eu. O eu. É graça, pessoal. É graça. E eu espero que todos sejamos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Que nós possamos experimentar essa vida. Essa vida que é Jesus Cristo. Tá ok, pessoal? Então, Deus abençoe vocês, tá certo? Quanto mais se prolongar essa pandemia, né? Mais sinais da morte nós veremos por aí. Mas que nós sejamos agentes dessa vida, tá ok? Vamos levar vida a este mundo. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Pai, derrama, Senhor, a Tua graça, Senhor, sobre a vida de cada jovem, Senhor Deus. Que nós sejamos agentes da vida, Senhor Deus. Agentes da vida, Senhor. E, Senhor, pedimos a Ti, ó Senhor, que o sangue do Cordeiro cubra os nossos relacionamentos, a minha família, a nossa igreja, Senhor, o meu emprego, o local do meu emprego, Pai, na vida do meu chefe, na vida dos meus colegas, Senhor Deus. Que o Teu sangue, Senhor, seja coberto, Senhor Deus, sobre pensamentos, sobre aquilo que traz divisão aos nossos relacionamentos, Senhor Deus. E que o diabo não tenha, Senhor, ingredientes para usar contra nós. Que Teu sangue, Senhor, possa ser coberto em todos isso, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, porque nós estamos contigo, com o Cordeiro que vai derrotar o inimigo. E por mais que seja difícil agora, Senhor, nos dá esperança, nos dá essa convicção de que tudo isso um dia vai acabar e o Cordeiro vai vencer, e que já venceu, e que nós possamos viver firmados nessa verdade, Senhor. Senhor, é isso que nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Pessoal, obrigado. Queria deixar alguns avisos aqui. Semana que vem, o culto de gerações vai voltar, ok? Presencial e ao vivo. Se você se sentir à vontade para ir no presencial, você pode já frequentar o culto às 11 horas, tá certo? Semana que vem. Não é amanhã, é outra semana, tá ok? E se você ainda não se sente seguro, você, né? Então, assista o ao vivo, tá? Do culto de gerações. Todas as instruções de segurança foram tomadas, tá bom, pessoal? Então, as cadeiras, o álcool, máscara, tá tudo certinho, tá? Tudo vai acontecer dentro do que a lei está falando para fazer. Então, semana que vem já começa o culto de gerações, ok, pessoal? Então, tenha um bom sábado aí, uma boa noite de sábado, e amanhã, né, no culto de gerações, nós nos encontramos. Beleza. Boa noite, pessoal. Até.